Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Está no ar mais uma edição do APPI Cast. O programa de hoje traz um tema importante e muito próximo do nosso dia a dia, o brincar na infância, especialmente em contexto de escola pública, do campo e em comunidade indígena. E esse tema, esse assunto, ele foi tratado em uma tese que recebeu uma menção honrosa na UFBA, né? Uma importante premiação acadêmica. E aí, para falar um pouco sobre isso aqui, a gente vai conhecer a autora, que é professora da rede, é coordenadora pedagógica, a Maria Aparecida Dávila Cassimiro. O nome é bonito pra caramba. Seja bem-vinda, Cida. E aí, prefere ser chamada de como? Cida, Cassimiro? Olha, eu gosto. Cida já é comum, mas eu adoro quando eu escuto Maria. Acho Maria tão bonito e tão simbólico, né? Porque são muitas as Marias do Brasil. E eu adoro quando alguém me chama Maria. Bom, Então vamos lá. Hoje é Maria. Então, para começar, por que o brincar é tão importante na educação infantil? Mas, podem me chamar de Cida, que você já Vamos lá. Então, o brincar é a principal linguagem da criança, né? A criança, ela é um ser lúdico e todas as suas formas de se expressar, o brincar está presente. Então, não tem como ignorar o brincar na educação infantil. Então, a brincadeira, assim como as interações, elas são os eixos norteadores na educação infantil e isso está posto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009. A Base Nacional Comum Curricular também traz essa questão, porque vai ter como base as diretrizes da educação infantil. Mas a gente vai ver também de forma mais geral na questão da lei, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, como mais recente agora, a lei de 2024 foi sancionada, deixa eu ver aqui que eu esqueço, lei 14.826, já mais recente, na qual coloca que é dever do Estado e da família e da sociedade proteger e garantir o direito ao brincar. Só que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente da ECA, trazer em 1990, a gente vai ter na ONU, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, né, da ONU, no seu princípio 7º, depois na Declaração Universal do Direito da Criança, que já era reconhecido, né, a nível internacional a importância do brincar. Bom, aqui a gente vai ter uma mudança, porque antes a questão do brincar e dos direitos das crianças não eram previstos na legislação. Antes a gente tinha muito mais, em 1979, voltado para doutrina da situação de criança irregular, só que com a Constituição de 88, no artigo 227, a gente vai ter uma mudança, um olhar, né, diferente para a questão dos direitos da criança, e aí a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gosto muito de colocar essa questão do Estatuto, inclusive, ele traz no artigo 16, que é um dos mais importantes, né, no inciso 4, de que o direito da liberdade, né, compreende o brincar dentro desse aspecto. Então, se coloca que o direito à liberdade das crianças e dos adolescentes está relacionado que elas exerçam a brincadeira cotidianamente. No entanto, tem um outro artigo também que ele vem trazendo, que é o artigo 15, que é muito importante, e resumindo, ele traz duas expressões bem importantes no artigo, que a criança ela tem direito à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Então, quando ela fala pessoas humanas em seu processo de desenvolvimento e sujeitos de direitos, são duas impressões para mim importantes, porque ele está falando que a gente não está falando de adultos em miniaturas, mas são sujeitos, né, que estão seres humanos no seu processo de desenvolvimento. E como estão em processo de desenvolvimento,
O brincar, a criança, ao brincar, ela desenvolve sua coordenação motora, ela desenvolve as suas relações interpessoais, elas relaboram, né, suas emoções, elas aprendem a interagir com outras crianças, com a diversidade. Então, a brincadeira, ela auxilia, inclusive, nos diversos aspectos do desenvolvimento do sujeito, né, do ser humano. No físico, no afetivo, no social, né, além do motor. E como sujeito de direito, que para mim é algo importante também que traz, que as crianças não são objeto de tutela do Estado, né? Então, elas são sujeitos de direito, elas possuem direitos próprios e elas merecem respeito, né? Então, quando se fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, fala, né, de que a criança ela tem que ser assistida no direito geral, que cabe a todos, mas também a questão ela traz a questão da proteção integral. Quando se fala de proteção integral, é a junção de direitos gerais, mas também os direitos específicos das crianças. E o brincar, ele é um direito específico da criança, que não é um direito que também, né, que está na legislação pro adulto, mas da criança. E se está da criança, é porque é inerente ao processo de desenvolvimento da criança. Com isso, eu não estou falando que o brincar é só para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. Não estou falando que a criança é um via-ser, mas que a criança é um sujeito de direito e o brincar faz parte dela ser feliz agora. Ela é criança agora. Então, ele é essencial para que essa criança ela seja feliz, que ela, né, vivencie plenamente a sua infância. Objetivo também. Isso. Ô, Cida, a minha formação inicial foi educação física, né? Eu lembro que a gente estudava, acho que era formação social da mente, era Vygotsky, assim, que se baseava muito, né? Assim, nós nos baseávamos muito nele pra gente desenvolver as atividades de educação física. E eu sempre senti, durante a prática, que a pessoa olha assim, vê a educação física acontecendo ali, aí fala, aí é bom demais, só brincadeira e tal. E muitas vezes não vê que tem uma vinculação pedagógica ali, sabe? A minha pergunta é nesse sentido, você acha que as pessoas ainda têm esse olhar de que o brincar na docência é algo não sério? E se isso existe, você acha que qual seria a estratégia para a gente fazer as pessoas entenderem que isso é importante, né, no nosso meio educacional? Uma das estratégias é a formação continuada mesmo, de nós termos acesso às pesquisas, ao que está escrito, né? Então, eu até trago aqui para mostrar, que era no que ocorrer, mas tem um livro que é a Educação Infantil no Campo para Crianças desde Bebês, que é um livro que foi publicado com pesquisadores no Brasil e na França. E quando você lê, você vai perceber que a grande parte dos autores estão falando da brincadeira. Aqui também, educação infantil, produções acadêmicas do século XXI, você vai ver que grande parte a maioria dos autores vão falar também sobre o brincar. E, além disso, existem vários grupos de pesquisas que se debruçam sobre a importância do brincar, inclusive o grupo que eu participo de pesquisa na UFBA, que é o GEPEL, que é Grupo de Pesquisa em Educação Didática e Ludicidade, que foi criado pelo professor Cipriano Lucchesi, que é uma grande referência em ludicidade e em avaliação também. E hoje a professora Cristina Dávila, que foi orientanda dele, é a coordenadora do grupo e foi minha orientadora. Não deixa de ser, né? A gente continua nessa parceria. E que não é só parente, né? Deixa claro isso. Não. Quem sabe, né? A gente ainda não parou para fazer o estudo antropológico. Isso, mas enfim, então assim, grupos, vou trazer como exemplo o GEPEL, que é um grupo de educação, pesquisa, didática e ludicidade, e tem vários estudos, várias pesquisas no GEPEL sobre a importância do brincar e como o brincar, ele acaba sendo um recurso forte pedagógico, né? E como a didática, inclusive contemporânea, tem se apropriado do brincar na organização do trabalho docente. Então, eu penso que a gente precisa estudar mesmo. Como é que se dá o processo de desenvolvimento da criança? Como é que se dá o processo de aprendizagem, né? Eu gosto muito, Jorge, de um autor que se chama Jader Jana Moreira Lopes, que ele é geógrafo.
ele, no entanto, ele tem se debruçado muito nos estudos da infância, adolescência, e ele tem um termo que ele criou, que é a geografia da infância, que também pode ser a geografia da adolescência, e ele se debruça nos estudos de um outro geógrafo, pesquisador da década de 70, 80, que é Yves Thuan. E Thuan fala que nós temos relações topofílicas com os lugares que nascemos e vivemos, e que o espaço pode ser um espaço de lugar ou não lugar para o sujeito. E aí o Jada, ele se apropria desse conceito de topofilia e ele traz isso para o processo mesmo, para o ambiente da escola. E ele vai falar que as crianças, elas podem ter a escola como um espaço de lugar ou não lugar. E sendo a escola um espaço primordial de construção identitária, né? Onde deve ter como objetivo primordial a construção identitária. Se a escola não for um espaço de lugar para o sujeito, ele não vai ser um espaço de construção identitária e, portanto, a escola ela vai se fracassar enquanto objetivo. Porque a escola é um espaço de formação humana, de perpetuação da formação humana, assim, que auxilia nesse processo, né? Então, e para ser um espaço de lugar, para essa criança que é um ser brincante, o brincar tem que estar presente. Para o adolescente também. Então, o Lucchesi vai falar que a ludicidade é um estado interno do sujeito. E para esse ser um estado interno do sujeito, ele vai falar, inclusive, dos 4 quadrantes do cérebro, que a ludicidade, ela move todos os quadrantes do cérebro. Só a ludicidade vai ter essa potencialidade, né, de mexer, né, de mobilizar várias áreas do cérebro. E, sim, e o brincar, ela é uma das experiências, né, da ludicidade. É uma das atividades lúdicas, como, por exemplo, o professor de educação física, né, com tantas atividades. Por que é o professor mais querido? Que diz o professor de educação física é um dos mais queridos, né? Porque as crianças levam em suas memórias muitas experiências com professores da educação infantil e, às vezes, professores depois que foram professores dela, elas não vão ter tantas memórias. Porque o que não passa pelo afetivo não chega no cognitivo. E o brincar tem essa relação direta com o afetivo, enfim. Então, é muito importante e é necessário que a gente estude, que a gente leia. Porque o professor ele precisa, primeiro, justificar para ele porque é importante brincar na educação infantil ou trazer que a ludicidade esteja presente, né? Enquanto perspectiva pedagógica na organização do trabalho docente. Legal, Maria Aparecida. O seu estudo acontece em uma escola do campo e dentro de uma comunidade tupinambá. O que esse contexto traz de especial para a educação das crianças? Bem, a educação do campo e a educação indígena, elas sempre estiveram muito à margem, né? Então, assim, a educação do campo, ou da roça, ou rural, e a educação indígena é bem recente, tanto na perspectiva legal, quanto mesmo do fazer, né? Na realidade, de se concretizar. E ela é muito importante porque a gente tem um estudo muito baseado e um currículo muito eurocêntrico. E a gente precisa agora aprender como é que se dá, como é que se descolonizar, né, esse currículo com que a gente trabalha. Então, e durante muito tempo a escola, a didática foi organizada tendo como base essa característica e também numa didática prescritiva. Então, a gente precisa ir numa perspectiva de uma didática crítica, né? E aí Vera Kandô, ela fala de uma didática decolonial. Tem outros teóricos que vão discutir nessa perspectiva das didáticas críticas, como Maria Amélia Franco. Então, e que entende e percebe que a gente tem muito a aprender com as comunidades campesinas e indígenas no que se diz respeito a um desenvolvimento de organização de um trabalho docente voltado para essa comunidade, não só para essa comunidade, né? Então, é o que Paulo Freire ele defendia muito, né? Da potencialidade de conteúdos que se tem na diversidade, né? Então, em geral, a gente ensina que as crianças deveriam ser, mas a gente escuta pouco de como elas são, do que elas têm a nos ensinar. Então, se voltar para
para a comunidade campesina em Tupinambá é também escutar o que as crianças têm a nos dizer. E aí, Osman, desde a época do mestrado que eu tenho me voltado para essa questão, porque quando eu desenvolvi o mestrado, a minha pesquisa foi para as crianças do campo, ali naquela região na rodovia Elza Tacaré. E eu fiz uma pesquisa com crianças de Jueranas, da Ponta da Tulha e do Retiro. E eu queria escutar as crianças, independente do que diziam os adultos e de quem organizava, né, os documentos legais, como era para as crianças os espaços que estavam organizados para elas, né, os espaços de educação infantil. Então, do que elas gostavam, do que elas não gostavam. Então, a gente precisa escutar as crianças porque elas têm muita potencialidade. Esses dias eu recebi um professor, um amigo meu, enviou para mim no Instagram sobre um pesquisador que participa de uma instituição de pesquisa sobre criança, e ele falando sobre que hoje, do desemparedamento, de que tem que mudar os parques para espaços que tenham lamas, gramas, enfim. E essas crianças da minha pesquisa em 2010 já falavam isso. Minha dissertação de mestrado já falava sobre isso. Quer dizer, a gente está em 2026, né? Então, as crianças já tinham condições de nos dizer, e eu publiquei capítulos de livro e artigos falando sobre isso. E aí, anos depois, você vê alguém, né, trazendo isso de fora, quando as crianças elas já são competentes. Então, a gente tem muito a aprender, inclusive com a comunidade Tupinambá, numa perspectiva decolonial. Então, a gente precisa conhecer as diferentes infâncias, e a gente tem muita potencialidade aqui no sul da Bahia. Só, Jorge, fazendo um retratozinho, porque Ilhéus tentou fazer uma guinada com relação às metas, que foram 22 metas, e uma meta que era a educação do campo, né? E não se avançou muito com relação a isso, né? Não houve uma mudança específica dentro dessa meta principal. Você tem algum comentário sobre isso, Silvio? Ou percebeu? Então, na verdade, em 2010, inclusive, a gente foi um período também, de 2008 a 2011, que eu e a professora Raquel de Oliveira fizemos algumas pesquisas voltadas para a educação do campo e sobre as configurações dos espaços públicos, né, da educação do campo. E o que a gente percebeu na época foi uma relação que parece existir uma relação entre co-infância e espaços públicos mal estruturados. Como se quanto maior o tom da pele das crianças, piores são as condições de infraestrutura. E aí, quando a gente vem para 2026, a gente retoma esses espaços escolares, a gente vê que nada mudou, muito pelo contrário. Os espaços ainda ficaram piores. Você não vai ter uma construção, você não tem inclusive até no processo de formação que se tinha, a gente perdeu também nesse processo histórico, né? Tanto de formação, quanto de configurações, e também nem de ampliação. A gente veio nos números diminuindo o número de uma diminuição muito grande das matrículas no campo. Né? Então, não vem acompanhado, esses anos não vem acompanhado de qualidade, não vem acompanhado nem na qualidade, tanto na perspectiva da subjetiva quanto objetiva, né? Principalmente quando a gente vai falar que a gente passou por uma pandemia e que a escola do campo foi prejudicada muito mais do que as outras. Todas foram, mas principalmente a escola do campo. E que só tivemos o ano contínuo 2020-2021, que foi registrado por conta dos professores. Os professores que financiaram, que bancaram com seu celular, que bancou sua internet, porque não houve um investimento em relação. Então, assim, a meta foi muito prejudicada, né? Nem 80% foi, ou 90%. Em torno de 90% não foi. Não foi adiante, ou 99%. Ô, Cida, na sua tese,
você usa um termo que eu achei bem interessante, que é o brinquedos não estruturados. Né? Eu achei bem interessante aquilo. Como é que você pode explicar pra gente melhor aí, pra quem tá ouvindo a gente, do que se trata isso, brinquedos não estruturados? Então, eles são objetos que eles não têm uma função pré-determinada, né? Então, ele pode ser qualquer objeto que não tem aquela função. Então, diferente de um carrinho, por exemplo, de um brinquedo, que ele já vem com aquela finalidade, que ele é estruturado para aquilo, uma boneca, enfim. Então, por exemplo, a gente, no meu caso, os brinquedos estruturados que a gente organizou foram com elementos da natureza, como pedrinhas, bambu, e artefatos também da comunidade local, né? Peneira, enfim. Então, a peneira, ela foi criada para um fim, mas ali ela é utilizada para outro, ou pode ter sido utilizado como peneira mesmo, enfim. Mas, de modo geral, os objetos, os brinquedos não estruturados, ele não foi criado para um fim. Então, ele permite muito mais que as crianças criem, inventem, né? Que elas deem um outro significado. Por exemplo, quando a criança pega uma vassoura e brinca de cavalinho. Então, é um exemplo bem comum que a gente tem de brinquedo não estruturado em casa, que todo mundo tem, né? Então, basicamente seria isso. É a criatividade da criança, né? Trazendo pra, sei lá, a gente pegar elementos que tem ali perto e ela usar a criatividade pra fazer daquilo um brinquedo. Isso. Achei muito interessante e tem muita ligação com a nossa infância de alguns anos atrás, né? A gente tinha muito isso de forma natural. Isso. Não era nenhum estímulo pedagógico, não. Era uma coisa natural a gente tentar criar alguns meios ali na rua de brincadeira. E você falou na estante aí da mudança das praças, né? Para voltar a ter terra e tal. Antigamente a gente tinha mais esse contato mesmo, né? E eu vi um microbiologista dizendo que da importância desse contato para a imunização natural da criança com a terra, com a rua, com pegar nas coisas mesmo, assim, sabe? E aí a gente às vezes cria, hoje em dia, né? Tem a criança mais assim de apartamento, não tem esse contato todo. Eu achei interessante isso. Cida, falando de coisas interessantes, você coloca no livro também, ou na sua tese, ou no seu estudo, o baú brincante. Como surgiu essa ideia do baú brincante? Bom, o baú brincante não foi um termo criado por mim. Não? Foi dentro do grupo de pesquisa do GEPEL, a minha orientadora Cristina Dávila, e ele surge a partir de um projeto interinstitucional da UFBA com a Paris 13, do grupo do GEPEL, né, da FACED, da Faculdade de Educação, com o grupo Esperise da França, que é em Sorbonne, na coordenação do professor Gilles Bruget. Então, nesse intercâmbio do GEPEL, né, da professora Cristina Dávila com o professor Gilles Bruget, que é uma grande referência sobre o brincar, ela conheceu que o grupo de pesquisa Esperise desenvolvia, que era uma pesquisa chamada Boîte à jouer, que significa, traduzindo, caixa de brincar, aonde eles brincavam com brinquedos não estruturados na França, então com materiais como isopor, materiais de fábricas recicláveis, tubos de fiação, enfim, vários outros materiais. E eram, na verdade, lá não eram professores, eram mediadores, tipo estagiários aqui. As crianças estudam integral, então tinha um momento de digamos, entre 2 horas, da transição da manhã para a tarde, em que eles brincavam livremente com esses brinquedos não estruturados. Então, Cristina Dávila, em contato, em pesquisas, né, em relação com o professor Gilles Bruget, então traz a ideia. A ideia, né? Isso, a ideia, mas aqui ela ganha o nome de baú brincante. E essa ideia, ela toma outro formato. Então, iniciando numa pesquisa da professora Cristina com a professora Marilete, que hoje é professora da UESB, em Tapetinga, e elas começam a desenvolver uma pesquisa e desenvolver esse trabalho numa escola. E aí resulta na primeira tese de doutorado do baú brincante aqui no Brasil,
né, com a nomenclatura Baú Brincante, em escola de Tapetinga. Depois, a professora Antonete Xavier, também na sua tese de doutorado, vai trazer uma discussão também com ambiências lúdicas, com ambiências, um processo formativo das professoras com o Baú Brincante, também trazendo a tecnologia enquanto espaço de formação. E uma terceira tese é a professora Yassanã, que é uma professora da escola, onde a pesquisa é desenvolvida e ela acaba, assim, né, é uma professora da área das artes, e ela já vai trazer, não é Baú Brincante, mas a tese dela, ela é convidada, né, e mobilizada a pesquisa a partir do desenvolvimento, do desenvolvimento da pesquisa do Baú Brincante na escola. Então, ela vai falar de ambiências estéticas, ludoestéticas. E aí, eu, então, me apropriando e acompanhando, estudando, lendo os artigos do grupo de pesquisa. E, na verdade, eu começo a pensar no Baú Brincante, aí eu digo assim, desde da minha infância, né? Sim. Quando eu era criança, que fui criada na beira da praia, onde eu brinquei com conchinhas, com areia, com pedrinhas, né? Com todos esses elementos que eu trago, inclusive, no baú, madeirinhas, enfim, folhinhas secas. E para mim era o meu brinquedo preferido, eram os brinquedos não estruturados, os elementos da natureza, as minhas memórias de infância. Quando eu vou para a dissertação de mestrado, que o principal objetivo das crianças para gostar de um espaço ou não gostar é porque esse espaço era um espaço de brincadeira ou porque esse espaço não era um espaço de brincadeira, então eu começo a me debruçar mais sobre os estudos sobre brincar. Então, o que era uma discussão de espaços volta a me olhar para a brincadeira. E naquele momento eu falava assim, mas já tem muita gente estudando sobre brincar. Só que quando as crianças colocam isso, e no meu desenvolvimento como coordenadora pedagógica, que eu entro na rede em 2008, e eu começo a observar que, embora existam muitos estudos sobre brincar, mas as minhas colegas ainda resistem muito, e ainda às vezes muito por conta às vezes, de uma gestão ou da Secretaria de Educação, ou uma falta de formação, enfim, e ainda resistem num processo de docilização de corpos, de criança sentada, com tarefas prontas, numa perspectiva de escolarização. E aí eu falo assim, não, eu tenho que estudar sobre o brincar. E aí eu começo a estudar onde eu vou adentrar nos estudos do GEPEL há algum tempo. E aí, quando a Cristina vem com o trabalho de Baú Brincante e um dos eventos, que é o Enelude, o Brugé veio e fez a abertura do Enelude, eu fui assistir esse evento e vi, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu penso, e eu quero trazer essa discussão, só que esse Baú Brincante para minha comunidade. Então, eu fui para a Escola de Olivença com o intuito de desenvolver lá, porque eu já tinha desenvolvido a pesquisa na parte do campo, né, na rodovia Itacaré, no norte. Eu falei, eu quero ir para o sul. Então, a minha ida, inclusive, para a escola foi com esse propósito de desenvolver a pesquisa lá, inclusive entendendo que a comunidade Tupinambá tinha muito a contribuir. Embora a Escola Municipal Sérgio Carneiro seja uma escola de educação do NUCAMP e não é uma escola de educação indígena, mas a gente vai ter uma grande maioria de crianças indígenas, né? Então, a comunidade em torno, né, tem essa presença forte. Então, o baú, inclusive, quando ele surge lá, ele tem características diferentes das outras pesquisas e das outras escolas que desenvolvem, porque ele vai trazer elementos da natureza e as outras eram com ensino fundamental, e eu trago com educação infantil, com elementos da cultura tupinambá, com artefatos, né? E para eu chegar nessa montagem do baú, Osman, houve uma participação dos pais da comunidade. Naquele momento, eu aproveitei um espaço de comunicação com a família na construção do projeto político-pedagógico e perguntei, né, para eles do que eles brincavam quando eram crianças, do que eles brincam na comunidade. E aí surgiu as pedras, os pedacinhos de bambu, né, as conchinhas, enfim, então, os artefatos da comunidade. Então, foi assim que surge esse baú brincante, que ele tem características bem específicas, bem próprias, diferentes das outras. E após esse contato com o baú brincante, com os brinquedos não estruturados, você conseguiu observar assim, mudança prática no resultado depois da criança ter o contato com esses dois tipos de, pode chamar de metodologias? Sim, também pode ser. Bom, olha, eu desenvolvi uma pesquisa que foi uma pesquisa-ação, tendo como base epistemológica a pesquisação existencial.
de Barbier. E na pesquisação, as crianças e as professoras, elas são autores da pesquisa também, né? E nesse processo há um processo de formação, de discussão, de diálogo com as professoras. Então, a primeira questão é eu não chegar assim, vou impondo algo de fora, né? Então, a pesquisação, primeiro você tem um processo enorme, foram mais de 2 anos de observação, de acompanhamento, de diálogo, né? Observando as crianças, as professoras, inclusive um primeiro capítulo que está nesse livro aqui, é justamente desse processo de acompanhamento, de como é que como se dava a organização, as rotinas e como o brincar estava presente naquele espaço. E daí eu vou ouvir as professoras, e as professoras, aí utilizando algumas terminologias de Freire, as professoras, elas colocaram algumas situações, limites, que eram impeditivas do brincar. Então, existia muito um processo de escolarização precoce e de uma organização da educação infantil voltada muito enquanto de uma forma preparatória para o ensino fundamental. E embora as professoras percebessem assim, olha, Cida, a gente sabe que é importante brincar, mas eu não consigo justificar a importância disso. Então, a partir dos estudos e do acompanhamento, porque elas acompanharam as crianças brincando, existia isso aqui que até que eu trouxe, que é um dos cadernos que as professoras tinham, que era o diário de bordo delas. Então, as crianças brincavam, elas registravam. E quando a gente sentava e dialogava, nos momentos de diálogo entre as professoras, elas iam conversando e trocando do que é que elas percebiam. Então, elas saíram de um lugar de que, olha, o brincar eu tenho que direcionar o tempo todo, elas percebiam que não precisava direcionar, mas que em determinado momento a gente até pode participar, mas a gente sai porque a gente quer observar o processo de produção e de criação da criança. Então, um dos impactos é entender, compreender que as crianças, elas criam, que elas produzem, que elas são protagonistas, né? Que eu possa mediar, como você falou, a questão do Vygotsky, né? Que Vygotsky fala de agir na zona de desenvolvimento proximal. De repente, eu chego, dou uma ideia, olha, isso aqui, pega um bambu e fala assim, olha, vamos ver se ele está com febre, que era um dos brinquedos, e a criança entende, coloca o termômetro, aí ela já fica ali, olha, já vai levar aquele exemplo para brincadeira, por exemplo. Mas também elas percebiam que quanto mais as crianças brincavam, mais as crianças elas estavam mais criativas, inclusive nos momentos da rodinha de reconto e principalmente nos momentos de construção dos desenhos. E nas criações mesmo dos textos orais, das produções coletivas, né? Então, elas estavam muito mais livres para criar. Então, assim, quando a gente fala assim do processo de alfabetização, né? E a gente, nossa, mas a gente está vendo que as crianças têm muita dificuldade de interpretar ou de produzir. É porque elas brincaram pouco. Pelo menos no contexto educacional, ou então no contexto educacional, aquilo ali, aquela produção, aquela criação dela, aquela imaginação, ela não foi aproveitada dentro do espaço educacional. E a criança, ela precisa entender, ela precisa perceber, e para isso o professor precisa, né, dar espaço para isso, de que a sua forma de ser, estar no mundo é importante e deve ser levada a sério, né? Então, para mim, uma das questões e o que aparece na pesquisa, no relato das professoras, né? Essa questão da professora entender essa potencialidade do brincar, de entender de quanto o brincar livre, o brincar espontâneo, né, de quanto a criança produzir, criar, né, no processo de brincar, vai trazer para outros aspectos da sua vida, né? Então, você está percebendo aqui que aqui a gente ouve muito mais, tem que fazer muita interferência, principalmente na sua resposta, que é importante e muito importante para a gente. Então, durante a sua pesquisa, você percebeu mudança no comportamento ou na forma de expressão das crianças? Sim, das crianças e da escola como um todo. Olha, tem uma fala de uma criança também. Todos. Se você perguntar, você chegar hoje na escola, desde o porteiro até o pessoal da nutrição, as professoras, a diretora, as crianças e a família, vai falar sobre o baú brincante. E as crianças que participaram da pesquisa hoje estão no segundo ano. No segundo ou primeiro ano. E elas, quando vão buscar, às vezes, um irmão mais novo, fala assim, tia Cida, que saudade do baú brincante.
Nossa, que saudade. E aí eu virei a tia do baú brincante. Mas isso é tão importante e tão impotente que todos colaboram para que ele continue. Porque não foi só uma pesquisa desenvolvida, foi uma pesquisação, porque eu entendo que pesquisa é algo que mude. Não é só para eu chegar na escola, desenvolver, tipo, tirar e não dar um retorno. Então, o retorno está lá. O baú brincante hoje, ele é uma didática que faz parte da organização do trabalho docente, né? É viva, né? Faz parte da rotina e ela acaba participando de diversos momentos, inclusive, em diversos contextos da escola. E para mim isso é muito importante, né? E outra coisa é que as crianças eram felizes mesmo naquele momento, são felizes, né? No momento, são a cultura da criança. A criança, ela é produtora de cultura, então elas puderam, inclusive, entender, perceber que aquele espaço ali era um espaço também de diálogo com sua cultura, tanto sua cultura lúdica, a cultura da infância, como a cultura da comunidade que ela está envolvida, né? E aí, emocionante, até peguei aqui uma parte de uma fala de uma criança que ela fala assim, deixa eu ver se eu coloquei aqui, gente, não. Ela fala assim, tia Cida, sabe de uma coisa? Lá na minha casa eu tenho um baú brincante. E veja, isso para mim é muito importante, porque quando ela fala que na casa dela ela tem um baú brincante, ela tá dizendo assim, olha, essa escola valoriza a minha comunidade, essa escola valoriza a minha história, essa escola valoriza a minha cultura. E os pedacinhos de pedras que eu tenho, as madeirinhas, tudo que eu tenho disposto para brincar, todos esses elementos, eles não são lixo. E aí eu lembro de uma amiga minha, Raquel de Oliveira, que para mim foi uma grande inspiradora para desenvolver a pesquisa, que ela falou assim, Cida, quando ela leu, essa parte ela leu eu escrevendo, né? Às vezes eu dialogava com ela, ela ligou para mim muito emocionada e falou assim, Cida, como eu queria ter tido alguém que tivesse essa visão quando eu era criança. Porque quando chegava alguém lá em casa, minha mãe pegava meus brinquedos, que eram tão importantes para mim, e falava assim, olha, guarda, esconde esses cacarecos aí. E ela ficava assim, como? Aquilo era meu tesouro. Só que para a sociedade, eu cresci sabendo que o que tinha não tinha importância, não tinha valor, que era cacareco. Entende? Então, quando essa criança vem e fala, tia, eu tenho um baú brincante na minha casa, pra mim isso aí eu já ganhei, sabe? Claro. Porque essa pessoa tá falando, o que eu tenho é importante, né? O que eu tenho é um capital cultural importante, que Bourdieu fala de capital cultural, e quando fala de capital cultural, o que tá enquanto capital cultural é o que o dinheiro pode comprar, é quem perpassa, né, pelos espaços dominantes, né, porque tem, enfim. E ela traz isso. Então, para mim, a gente quebra um processo hegemônico, né, quando essa criança traz isso. Então, para mim, há uma mudança, né, uma mudança muito grande, inclusive de empoderamento dessas crianças, né, e de saber que esse espaço, essa escola, ela valoriza e dialoga tanto com sua cultura da infância quanto com sua comunidade. Que dá pra, assim, fica satisfatório para vocês até ver que aquilo que vocês propuseram conseguiu transpor os muros da escola, né? Chegou até a casa das pessoas. Ô, Cida, você acha que, então, que essas brincadeiras, elas que vocês propõem, as metodologias, elas conectam com a cultura tupinambá do local, né? Esse foi um dos achados mais importantes da pesquisa, né? Que o baú brincante, ele não introduziu uma cultura externa à comunidade, pelo contrário, ele dialogou com elementos já presentes no cotidiano das crianças, né? Então, e essa foi uma ideia proposital, porque, assim, existe um medo também, um receio, assim, olha, a gente não pode muito trabalhar as questões indígenas aqui, porque muitos pais não são, e tem uma resistência, enfim. Sim, tem a resistência, tem. Só que a gente tem todo um estatuto, inclusive, que o currículo da escola ele deve estar relacionado ao currículo, historicamente formatizado, sistematizado, e um diálogo com a cultura dessa comunidade. Se eu tenho uma escola com a maioria das crianças declaradas indígenas, né, esse contexto tem que estar na escola. Né? E quem não entende, compreende isso, tem que passar a compreender. E só vai passar a entender e compreender se a escola ela muda, ela se refaz, ela se reorganiza, né? Na sua perspectiva curricular, da sua didática, né? Na sua organização do trabalho docente, né? No diálogo, nesse processo dialógico. Então, o baú brincante, ele não introduziu uma cultura externa à comunidade, pelo contrário, ele dialoga com elementos da cultura.
ao brincar, as crianças, elas reconheciam nos materiais objetos semelhantes, né, ao que encontravam nas suas casas, né, nas suas comunidades. Algumas crianças são da Igália, né, que é uma aldeia, né? Olivença, ela é tida dentro do movimento como aldeia-mãe, e não só do movimento. Quando a gente vai lá para o cadastro lá do INEP, tá lá. Inclusive, a escola recebe uma verba por ter uma grande maioria de crianças indígenas matriculadas, né? E aí tem essa cena que eu falei, né, da criança, que ela fala que tem um baú brincante, né? Então, não é uma frase simples, ela tem um significado profundo, ela mostra que o baú não era percebido como algo estranho ou escolarizado, mas que é reconhecido como parte da vida da comunidade. Então, nesse sentido, o projeto ele ultrapassou os muros da escola. Ele ultrapassou a perspectiva de uma pesquisa. E a pesquisação existencial de Barbier, ele tem essa perspectiva, né? Então, os materiais, eles favoreceram não apenas a criatividade da criança em movimentos de brincadeira e imaginação, mas também a valorização cultural. E essa foi a minha tese, que o baú brincante, ele proporcionou essa relação, né? Então, assim, e aí é um convite, sabe, Jorge Osman, de que nós utilizemos, o baú brincante não é tipo assim, se dá tudo, agora é o baú brincante, não. Foi o movimento que eu achei de diálogo, né? E ele dessa forma, dessa forma que a gente construiu, né? Foi específico, não foram nos outros lugares, não foi com elementos da natureza dessa forma, com elementos artefatos indígenas, então ele é diferente, mas foi uma forma que eu encontrei de diálogo entre a escola e entre aquela comunidade. Pode ter tantas outras formas de construção de baú que dialogue com as diversidades, formas de ser, estar de infâncias, né, de contextos diversos, enfim. Então, houve sim uma valorização cultural, um fortalecimento identitário e a produção de sentido sobre o pertencimento ao povo tupinambá. Bom. Muito bom. Maria Aparecida. Qual foi o impacto desse trabalho para os professores da escola? Houve mudança na forma de ensinar? É possível dimensionar isso? Sim. A gente percebe, hoje eu percebo o espaço muito mais brincante, né? Desde a rotina do acolhimento às crianças, a acolhida, né? Quando a organização em si, quando recebe essa criança ela é recebida com brinquedos diversos, ela é com momentos diversos para que proporcione, né, essa liberdade, essa colocação das diversas formas de ser e estar dessa criança. Então a gente percebe isso na rotina. Quem vai chegando na escola, inclusive, vai se apropriando disso, porque o ano passado chegou uma professora e ela já foi trazendo, eu trouxe essas atividades aqui, atividades impressas, e aí as próprias professoras, elas vão, olha, mas aqui a gente trabalha assim, existe. Então elas sabem, inclusive, argumentar, tanto com base nos documentos, né, quanto na rotina da própria escola, né? Então, sim, as falas das docentes, inclusive, revelaram mudanças importantes na forma de compreender as crianças, de compreender que as crianças, elas são produtoras de cultura, né? E elas deixaram de ser vistas apenas como receptoras de conhecimento e passaram a ser reconhecidas como protagonista, como alguém também que contribui com o processo da organização do trabalho pedagógico, inclusive até os projetos quando surgem, né? Então, assim, vamos escutar as crianças, vamos perceber primeiro as crianças para daí a gente organizar os projetos que a gente vai desenvolver. Então, hoje, por exemplo, o Poranci, que são músicas, né, que estão no ritual do Poranci, estão presentes em diversos momentos, né, da organização do trabalho pedagógico, como não estava antes, né? Então, a gente percebe muito, tanto uma mudança em relação à valorização da infância, do brincar, da potencialidade do brincar, quanto uma valorização da cultura tupinambá na escola, sem medo, sem receio. Um outro tema que você aborda bastante é esse, né? Justamente que você tocou aí, que é o protagonismo infantil. E aí, como é que você observa isso no dia a dia da escola, assim, na prática, e o funcionamento do protagonismo infantil, a importância dele? Então, você sabe que proporcionar o protagonismo infantil é o que eu diria, assim,
o que, utilizando as terminologias de Paulo Freire, seria o inédito viável, né? Porque quando eu coloquei, Paulo Freire ele vai falar de situações limites. As situações limites era a escola, alguma das situações limites era não entender o protagonismo infantil, não compreender que o brincar era importante, e a escolarização. E os atos limites foram o diálogo, o estudo que a gente realizou, né, que tiveram momentos de diálogo, de estudo, de observação das crianças, inclusive tiveram entrevista das crianças, né, também. Então, no contato com esses materiais, com esses atos limites, surge o inédito viável. E o inédito viável é o brincar acontecer, inclusive, esse processo do protagonismo, né, infantil, o protagonismo da criança. Então, ele significa reconhecer a criança não apenas alguém como receptáculo de algo que vem de fora, mas também como produtora, como criadora, né? Como alguém que produz cultura, não alguém que só recebe a cultura do adulto, mas ela cria, que ela produz, que interpreta o mundo, cria hipóteses, produz cultura, toma decisões, que ela participa ativamente nas experiências educativas. Inclusive, até nessa semana mesmo, a gente está fazendo uma organização da festa da colheita, e teve um momento que eu estava falando para as crianças, e isso faz tão parte que uma criança veio, criança apenas de 2 anos, ficou do meu lado, e tudo que eu falava, ela imitava. Em determinado momento, eu falei, nossa, ela está tão maravilhosa, é tão maravilhoso ver aquela criança com 2 anos e com aquele empoderamento todo, que eu falei, não, deixa ele conduzir. E todo mundo entrou e respeitou, inclusive as crianças mais velhas. Então, protagonismo infantil é isso. Ele chegou ali, ele se apropriou daquele espaço, ele foi. Depois a gente levou um sanfoneiro e eu estava com um triângulo. Em outro momento ele veio e me pediu, eu dei 2 anos. Ele segurou o instrumento, eu ensinei como é que segura, ele ficou e ele ficou tocando e participando. Então, eu acho que isso aí representa bem o que é o protagonismo infantil, né? Então, é entender que a gente precisa escutar as crianças, os interesses da criança, que a escola deve ser formada, inclusive, construída para isso, né? Não para impor, mas também para a gente aprender com elas. Então, assim, eu penso que um diferencial, inclusive, da pesquisa e que foi desafiador e que traz para toda a escola é essa questão da criança enquanto sujeito de direito e respeitar o protagonismo, entender o que é o protagonismo infantil. E Aparecida, essa prática pode ser aplicada em outras escolas públicas, inclusive fora dos contextos indígenas e do campo? Sim, inclusive como o exemplo que eu dei, né, que já inspirou outras experiências, inclusive ela surge na França, né, num contexto que não foi no campo, foi no contexto urbano. A primeira vez que ela ganha espaço no campo e em comunidade indígena e com crianças da educação infantil foi quando eu trouxe. Então, sim, aí eu dei o exemplo já até da professora Marilete, que investigou a reverberação do brincar livre no ensino fundamental em escola pública de Tapetinga, a professora Antonete, que desenvolveu a pesquisa em Salvador, né, na capital, e a Yassanã também, professora Yassanã de Salvador. Então, a pesquisa que eu desenvolvo mostra que o baú ele tem um enorme potencial em contexto indígena, da educação infantil do campo, também, além do urbano. Então, o que eu desenvolvi foge do que já tinha sido trabalhado, né? Que era com crianças urbanas, ou da capital, ou da Europa, né? E aí eu trago para esse contexto. Mas não deve ser impositivo. Então, assim, se a gente for ler cada uma dessas pesquisas, e hoje, na verdade, o baú brincante ele permanece nesses espaços, e essas professoras, né, a professora Antonete da UNEB, a professora Marilete da UESB e a professora Yassanã, não recordo também, hoje está lecionando na universidade e em outro estado, mas elas desenvolvem enquanto pesquisa, enquanto ação, tanto na creche da UNEB, quanto na creche da UERJ, na creche e na brinquedoteca, quanto em espaços escolares. E sim, agora, como quando eu trago cada um exemplo desse,
o importante é que haja o diálogo, a escuta, que se perceba antes o espaço, né? Não é pegar esse baú e trazer, eu vou levar para esse espaço aqui, que vai acontecer dessa forma, como uma grande receita que não é essa. Muito embora eu penso que contato com elementos da natureza e com artefatos da comunidade indígena é contato, inclusive, com nossa ancestralidade, né? Principalmente quando a gente fala de Ilhéus, no sul da Bahia, em contextos ainda muito preconceituosos, né? Enfim. Ô Cida, então para fechar, qual é a mensagem que você deixa? Aliás, Maria, me perdoe a gafe. Brincando. Você deixa aí para educadores e familiares sobre a importância, né, de valorizar o brincar na infância, que eu acho que serve para os pais e responsáveis também, né? Pais, mães e responsáveis. Bom, a mensagem é que a gente deixe as crianças serem crianças, a gente permita que as crianças sejam crianças, que elas se expressem através da brincadeira, né? Que as crianças, elas não são via ser, elas estão sendo agora. E a infância é muito passageira, a gente vai ser adulto o resto da vida. Mas criança, a gente é bem pouco tempo, né? Do espaço, né? Do nosso desenvolvimento. Então, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, coloca, estamos num processo, né, de desenvolvimento humano, e esse processo de desenvolvimento humano precisa ser respeitado, né? Quando você tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é construído depois de uma Constituição, né, a Constituição Cidadã não é à toa, né? Então, assim, ele surge a partir, inclusive, de estudos, né, sobre infância, sobre criança. Então, sim, vamos escutar, ouvir, né, para que a gente possa proporcionar que nossas crianças sejam felizes, que vivam plenamente a sua infância. Eu quero fazer uma observação, Cida, assim, que a gente tem, assim, casos como o seu, né, de professores da rede, com trabalhos de excelência, que você recebeu, né, uma menção, aliás, você vai receber, né, uma menção da UFBA, uma universidade federal, gabaritada, vai receber também aqui da Câmara de Vereadores pelo seu trabalho. E você é a prova viva aí de que nós temos uma rede qualificada e que busca qualificação o tempo todo. Eu gosto sempre de citar o seguinte: nos últimos anos, o IDEB, e olha que eu não sou fã do IDEB enquanto método de avaliação, mas como é o que a gente sempre usa, o IDEB de Ilhéus, do ensino fundamental, ele vem aumentando no decorrer dos anos, ele vem melhorando, né? E eu sempre digo que isso não é por conta do que o poder público de Ilhéus oferece, é por conta da competência dos docentes que nós temos na rede. Porque se eu pegar de quando eu entrei aqui em 2008 para cá, não teve melhora nenhuma da rede com relação à prefeitura, né? Mas os nossos colegas estão trabalhando bem e entregando resultados melhores, né? Então, assim como você, nós temos outros profissionais que se aperfeiçoam e quando busca o retorno, que é você entregar o seu curso ali para isso incorporar o seu salário, e a gente não pode falar da nossa profissão só por amor, a gente quer realmente ser reconhecido financeiramente por isso, óbvio, né? E acaba sempre tendo empecilhos. E não é uma coisa só desse governo, porque o governo de Jabes inclusive criou uma nova forma de avaliar isso, né? Que eles começaram a dizer naquela época que a mobilidade dentro do plano de carreira era inconstitucional. Nunca vi isso em minha vida, mas eles criaram esse método. Passamos os 2 mandatos também de Mário, a mesma coisa, e agora também emperrados lá processos como o seu. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e da angústia que dá nisso no final das contas, né? E ficando bem à vontade para falar sobre isso, viu? Então, é angustiante mesmo, né? Porque, assim, inclusive, assim, quando eu começo minha tese, eu falo da minha história, da minha trajetória da infância. E não foi uma infância rica, né? Foi uma infância que cresceu na beira da praia. Meu pai estudou, inclusive, até a 4ª série. A minha mãe, eu cresci com minha mãe contando como foi difícil para ela estudar. Né? Eu lembro que eu olhava assim para o álbum dela e sempre falo isso: mãe, cadê meu avô? Ele não era vivo? Porque ele não entrou com a senhora? Aí ela fala assim: não, porque eu estudar, a mulher estudar era subversivo. Meu pai não aceitava, né? Ele dizia: a filha minha não estudava. Então, quando eu me deparo com isso, e inclusive com a matrícula da minha mãe, que esses dias eu estava vindo lá até em casa, na FESP, né? Na antiga FESP, aí 77 no ano que eu nasci,
aonde ela parou os estudos porque eu nasci. E eu ficava assim, meu Deus, como é que ela chegou até aqui? Ela entrou na universidade, cursou até o 3º semestre e parou, né? Parou, e eu me sentia meio culpada. Eu falei, poxa, ela parou justamente quando eu nasci, né? Que ela casou, enfim, depois eu engravidou e aí ela parou. E eu perguntava assim para ela, filha, mas eu tinha que cuidar de você. Mas assim, tipo assim, a minha preocupação era tão maior, tão grande, né, com esse compromisso, e talvez o momento muito difícil, enfim, que não tinha jeito, eu tinha que fazer uma opção e eu não fiz uma opção, né, enfim. Então, assim, quando eu venho com a minha luta, que não e aí meu nome é bonito, mas meu nome não tá na elite ilhéense, então, assim, foi também um processo contra-hegemônico, né, para chegar, inclusive do sul da Bahia, né, a gente tá na universidade, na Federal, concorrer com o Brasil inteiro, inclusive com outras pessoas fora do Brasil, para adentrar essa universidade. Não é nada fácil, sabe, Jorge? E quando você não tem apoio, inclusive apoio da rede, né? E aí você fica muito triste, porque quando eu trago aqui nesses livros, eu estou trazendo aqui uma publicação da Vera Ramos Vasconcelos, que fez parte da minha banca, tanto do mestrado quanto do doutorado, que é uma professora referência no Brasil e fora do Brasil. Eu ligo para a Vera, tô pousando aqui dos Estados Unidos, é minha orientadora, vira e mexe, é conhecida internacionalmente, vive fazendo trabalho no Canadá, enfim. E aí você vê assim, você dialogando com essas mulheres tão potentes, né, e que recebem investimentos das suas universidades, e você vê para a educação básica que você não tem isso, não tem esse retorno, e você não é valorizada no seu próprio município, às vezes nem na sua própria escola. Então, assim, é triste, é lamentável, né? Porque a vida e a pesquisa não é só construída das questões subjetivas, mas também das objetivas. E as objetivas interferem muito na subjetiva, porque quanta gente perdeu no meio do processo. Minha mãe mesmo, que no meio do processo, ela simplesmente trancou, não concluiu. E é revoltante, porque era o mínimo, é o básico. A gente ter um respaldo no nosso plano de carga e salário. A gente teria que ter muito mais. A gente teria que ter, dentro da rede municipal, licença e espaço para poder desenvolver a pesquisa. Nós teríamos que ter, inclusive, bolsas. Entende? É o mínimo que a gente tem, bolsas para poder desenvolver a pesquisa. Quando eu fui desenvolver, eu consegui, com muita luta, uma licença, né, com a ajuda, inclusive, do sindicato. Essa licença foi tirada quando viu que eu estava fazendo campanha, não estava nem em campanha, quando viu que minha tendência, inclusive, né, para um outro candidato que não era o que estava em minha licença, eu perco a licença. E aí eu vou concluir essa pesquisa na escola, trabalhando, né, e aí quando eu vejo que eu consigo concluir, e diante de tantas, né, percursos, enfim, perseguições, e que não só concluir e defender, mas que ainda recebe uma menção honrosa, porque eu vou te dizer, eu não me imaginava nunca que eu ia receber uma menção honrosa, né, diante de tantas teses defendidas na UFBA, né, que são pesquisas, eu conheço, né, os colegas, e li alguns textos, inclusive desde quando a gente faz uma disciplina que é de metodologia de pesquisa, então a gente faz parecer, a gente lê, enfim. E eu falei, nossa, eu não vou. Embora minha orientadora achasse assim, Cida, você tinha que ser a primeira, tal. Ela muito... É muito importante colocar isso, né? Que ela foi muito importante. Ela acreditou no tema, enfim, acreditou na pesquisadora, professora da educação básica no sul da Bahia, quando muita gente não acredita, sabe, Osman? Então, quando você vê isso e você não tem, né, um mínimo, é revoltante. E, né, eu não vou mentir, na virada do ano para esse aqui, eu estava muito desestimulada. Assim, nossa, eu coloquei isso, inclusive, em algumas reuniões do sindicato, né? Porque é como se você nadasse, não que você faça para alguém, né? E você morre na praia quando, tipo assim, nossa, será que nada disso é importante? E aí eu quero ilustrar uma coisa, a gente vai ter agora o 23º ENDIP, que vai acontecer em Pelotas. O ENDIP é Encontro Nacional de Pesquisadores de Didática, né, e professores. E bem interessante que o ENDIP, eu estou escrevendo um painel com as outras 4 pesquisadoras, todas elas professoras de universidade, uma da UFBA, outra da UESB, outra da UNEB.
e outra de outro estado que eu não recordo qual é a universidade que a Yassanã leciona. E o interessante é que no painel eles colocaram o seguinte, que tinha que ter um professor da educação básica. Se o painel não tiver um professor da educação básica, o painel não é aprovado. Falei, olha só, quanto eu venho debatendo sobre isso. Porque o que a gente vê? Pessoas que estão fora do chão da escola há muitos anos, fazendo pesquisa sobre a escola. E é muito diferente, Osman. Então, a minha história, quando você vai para a minha dissertação de mestrado, é de alguém que está na rede desde no chão da escola. Então, eu comecei em 2000, eu vou falar em 99, quando eu trabalhei num projeto de distorção em idade séria, que aconteceu aos sábados na escola, acho que é Nelson de Oliveira, no Nelson Costa. Em 2001, eu comecei como contrato na Escola do Campo, em Ponta do Ramo, foi onde eu iniciei. Por isso que, inclusive, quando eu faço o meu concurso, porque eu entro em 2008, eu escolhi lá, porque tinha uma relação, né, de afeto com aquela comunidade que me acolheu. A primeira vez que eu coloquei o pé no chão de uma sala de aula, foi em Ponta do Ramo. Eu falei, não, eu tenho que vir para cá, para esse espaço. Fiquei lá durante muitos anos e desenvolvi minha pesquisa lá, né? E aí, então, assim, é muito diferente. Eu tenho um lugar de fala dentro da pesquisa, né? Não que as outras pessoas não pesquisam, mas é muito diferente. Aí você vem para a rede municipal e não valoriza isso. Quer dizer, eu preciso de uma menção honrosa da UFBA para ser valorizada no meu município. Eu preciso que outras pessoas da França digam. A Selma Garrido Pimenta, que é professora, pesquisadora de didática, que foi inclusive quem criou o GT4 de Didática na ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, que é o evento mais importante que a gente tem de educação aqui no Brasil. Ela liga para mim e fala assim, Cida, eu quero falar sobre sua pesquisa. Antes mesmo da minha pesquisa receber menção honrosa. Ela, Cida, a gente tem muito a aprender com o que você está escrevendo, a gente tem muito a aprender com essa didática. Né? Que ela é pesquisadora da didática. Então, assim, a gente quer ser valorizado, a gente tem vários colegas que se debruçam, mesmo sem esperando nada em troca, porque a gente faz isso pelo compromisso que a gente tem, Osman, com a educação, né? Com a transformação, sim, com a emancipação do sujeito, e a gente quer ser minimamente valorizado, né? Enfim, dentro do nosso espaço de atuação e dentro da rede que a gente trabalha. E é mais triste ainda quando a gente vê pessoas que são de fora do município, que estão em cargos, recebendo números altíssimos, e que você que produz tanto, contribui tanto com o seu município, você não é valorizado tanto quanto. Então é isso. Isso aí, mensagem dada. E eu quero agradecer esse espaço para vocês. E eu quero também, assim, homenagear, né, todas as mulheres que fizeram parte disso, porque eu não teria conseguido sem a professora Raquel de Oliveira, porque quando o tema é um tema, educação infantil no campo e indígena estão à margem, né, inclusive, ainda tem poucas pesquisas em relação, e então a margem é bem pouco, se a gente for falar de cronologia, falar de educação de crianças, de educação do campo e de educação de crianças indígenas, é bem pouco recente que a gente vai ter, né? Então, a gente tem muito ainda a lutar. Então, muita gente, inclusive, não acreditou, inclusive na academia, diz assim, Cida, como é que você vai falar de educação infantil do campo indígena? Você vai misturar 3 frentes aí, como é que você vai fazer isso? E aí eu ficava assim, eu não vejo sentido não misturar isso. E por que eu tenho que repetir o que as outras pessoas estão fazendo? E não foi difícil, não foi fácil na academia, mas quando eu peguei, Raquel, vem cá, você que é doutora em relações étnico-raciais, pessoa que é minha amiga, inclusive, minha comadre, o que é que você pensa disso? Bora dialogar sobre isso. Ela, claro, você não está mentindo, você está falando de um contexto de educação infantil no campo, onde é uma escola do campo, mas tem um grande número de crianças indígenas. Vamos falar sobre isso, sobre essa realidade. A gente não vai fazer de conta. Então, Raquel acreditou em mim, Cristina Dávila, que foi minha orientadora, acreditou em mim, a Vera Ramos Vasconcelos acreditou, a Simone, que é de São Paulo, também acreditou, a professora Valburga, também, que é da universidade, não esqueça, é em São Paulo, também, a professora Valburga participou da minha qualificação, a professora Marlene, que é professora da UFBA, coordenadora, inclusive, de um grupo de pesquisa, acreditou. Então, assim, a professora Marilete. Então, agradecer a todas as mulheres que fizeram parte, né, da minha banca de qualificação, da minha banca de defesa. Você só falou de mulheres. Enfim,
Pois é. E começando pela minha mãe, Maria Conceição Dávila, que foi, assim, uma grande referência. Inclusive, inicio minha tese falando, né, de quanto ela foi um espelho para mim. Porque minha mãe foi uma professora lúdica, brincante, né? Então, ela foi uma grande referência. E eu conheci. E militante, né, Militante Osmar? também. Então, por hoje é só, pessoal. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria em nova edição do APPI Cast. Maria Aparecida Dávila, nosso muito obrigado. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A nossa luta não para. Osmar, eu só não falei uma coisa. Pode falar? Pode falar, pode falar. Eu quero fazer um agradecimento especial às professoras que participaram da pesquisa. Né? Algumas, eu vou falar o nome de Diana, que é vice-cacique, inclusive é professora e vice-cacique. Tem Eliana também, e tem outras que não utilizaram o nome, que teve essa opção de não utilizar o nome. Na verdade, Diana quis usar, porque inclusive Diana ela coloca uma questão muito importante. E quando a gente fala de pesquisa e isso, com criança, isso às vezes é muito sensível, que é a questão do uso das imagens e do nome. E a gente fez uma opção de utilizar as imagens do nome das crianças por serem crianças indígenas e os pais, né, dessas crianças que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, além do assentimento das crianças. Agradecer a confiança desses pais, dessa comunidade, né, em consentir, né? Assentir que eu utilizasse, que eu trabalhasse com as crianças, que eu utilizasse as imagens, os nomes das crianças. E aí, quando eu pensei em não utilizar as imagens, Diana falou uma coisa muito importante, assim, Cida, a comunidade tupinambá, ela já teve invisibilizada durante muitos anos, né? Então, a gente não tem interesse em nenhuma pesquisa que continue visibilizando os nossos nomes e as nossas imagens, né? Então, é muito importante, né, eu fazer esse agradecimento, o tanto que eu aprendi com essas professoras e com essas crianças e pela confiança dos pais, da família. E assim a escola como um todo, porque a escola como um todo permitiu. Todo mundo, a escola, todo mundo é muito unido. Agradecer a gestão, a equipe, né, gestora também que proporcionou e todas as colegas, supervisoras, enfim, que não participaram diretamente, mas participaram indiretamente. Então, novamente, Maria Aparecida, nosso muito obrigado por você estar aqui. Gratidão, eu que agradeço. Até a próxima.